Passo a palavra ao líder do PSL, deputado Eduardo Bolsonaro. Quem são os próximos, presidente? Quem são os próximos, por gentileza? Com a palavra, Vossa Excelência. Sim, presidente. Só para colocar o tempo acumulado, então, com o tempo de liderança. Presidente, enquanto Ministro... isso... Vossa Excelência tem 5 minutos, deputado. Me perdoe, presidente. Só apenas pedir que Vossa Excelência diga o nome dos líderes seguintes, apenas para que nos preparemos, apenas para saber quem são os próximos. Os próximos líderes são deputada Jandira Fegali, pela minoria, e deputado Kim Kataguiri. Obrigado, presidente. Presidente, eu agradeço, só pedindo para retornar o tempo que já começou a contagem, e eu não iniciei minha fala ainda, por favor. Ministro Paulo Guedes, são 30 anos de sucesso na vida privada. Isso incomoda muita gente. A maior acusação que eu vi aqui foi indicando que o senhor é uma pessoa de sucesso. Só que eles se enganam porque... Se enganam não. No entanto, é comum pessoas de sucesso terem investimentos diversificados no exterior. É que para essa galera aqui, é uma minoria, é verdade, quando ouve falar em offshore, eles já lembram em roubalheira, eles lembram de corrupção, que é exatamente o que eles faziam no governo. Eles se esquecem que existem offshore que são legais. E o senhor foi além da sua obrigação. Tudo declarado na Receita, no Banco Central, quando ainda recentemente entraram na PGR, o senhor ainda voluntariamente entregou todos os seus documentos. Aqui pedem o extrato do senhor, não é porque eles estão preocupados de ter alguma irregularidade, não, porque eles sabem que não tem. Eles sabem que não tem. É como dizia lá o pai da nova esquerda, o Saul Alinsky, a causa nunca é a causa é sempre a corrupção. A causa aqui não é fazer o bem para a população brasileira ou evitar qualquer tipo de corrupção que eles sabem que não tem. A causa aqui é desgastar o governo Bolsonaro para que eles possam retornar ao poder e voltar a roubar o Brasil como eles roubaram. Francamente, né, Paulo Guedes? Olha o que o senhor fez aqui, ó. Nova Previdência, privatizações. Como é que esse pessoal vai voltar a roubar se você privatizar as estatais? Novo FGTS, 13º do Bolsa Família, um tapa na cara para quem diz que o governo Bolsonaro não tem ação social. Nova lei do gás. E o presidente agora, junto com o senhor, ainda vai dar um vale gás para ajudar, porque realmente está caro? Está caro. Agora, está caro no mundo inteiro. As taxas de juros reais mais baixas da história. Redução dos índices de risco do país para níveis similares ao período do grau de investimento. Banco Central independente. Isso por si só já era para isentar o senhor de vir aqui. Como é que vai querer manobrar o dólar se o senhor coloca o Banco Central independente, Paulo Guedes? Vai além, auxílio emergencial, outro tapa na cara para quem diz que o governo não tem ação social. Nova lei das falências. Isso tudo cria aqui no país, né, uma atmosfera de investimentos que o Brasil em 2019 chegou à 4ª posição no mundo quando se fala em receber investimentos estrangeiros, ficando atrás apenas Estados Unidos, China e Singapura. Olha que orgulho do Brasil, Paulo Guedes. O senhor é orgulho nacional. Não se engana com esse pessoal aqui, essa meia dúzia, né, que fizeram parte do governo do PT, principalmente. Vem aqui criticar o senhor, não. Podia ser a Madre Teresa de Calcutá no Ministério da Economia. Eles iam chegar e olhar assim, calma aí, mas esse vestidinho de freira aí custou quanto? E iam sentar o cacete na Madre Teresa de Calcutá. Só para citar um dado aqui. Esse dado eu gosto muito e peço aos parlamentares para que, se possível, deputado Sanderson, sempre replicar. 2015 foi o último ano de governo Dilma, certo? 2016 eu não conto não, porque foi atípico por causa do impeachment. 2015, governo Dilma. Todas as estatais somadas, ministro, sabe quanto é que elas deram de prejuízo? 34 bilhões de reais. É preciso abrir um banco para manejar tanto dinheiro, né? 34 bilhões. Em 2019, quando veio o presidente Bolsonaro, eleito por um exército de voluntários, não por robôs, né? Porque foi o Haddad que foi condenado pelo TSE por uso de disparos em massa irregular. Em 2019, só tendo a liberdade para nomear o Dream Team dos ministros e o senhor unindo a Fazenda ao planejamento e nomeando pessoas certas para as estatais, tivemos um lucro recorde de 109 bilhões de reais. Ou seja, como é que o senhor pode ser elogiado por essa galera aqui, se todo ano o senhor dá um cano de mais de 140 bilhões de reais dessa galera? Teve um deputado aqui do PT que falou, ministro, pegue os seus milhões do offshore, deputado Manato, invista aqui no Brasil, dê um exemplo. Dê um exemplo vocês e bota os 111 bilhões dos fundos de pensão, faz o corre aí no pessoal da Dilma que roubou o carteiro do Postales, roubou o Previ, roubou a FUNCEF, pega esses bilhões e bota aqui.
Não vem com essa cara limpa aí querer dizer alguma coisa, dizendo que o ministro, que tem tudo regular, tudo declarado, está fazendo a má gestão. Agora, o que me impressiona é o seguinte, a oposição faz o papel dela. Esses daí sempre vão atacar o senhor. Vide aqui o requerimento de convocação. Desculpa aqui, o senhor perdendo o seu tempo para mais uma vez, talvez seja o ministro recordista aqui nessa casa, para mais uma vez vir aqui prestar esclarecimentos do óbvio. Requerimento do deputado Paulo Ramos, né, do PDT, ex-PSOL. Deputado Léo de Brito, que é do PT, meu amigo aqui de debate sobre armamento. Deputado Elias Vaz, do Partido Socialista Brasileiro. E o deputado Kim Kataguiri, eleito pelo sentimento antipetista, juntinho com o PT aqui nessa casa, cuja principal bandeira eram as políticas liberais, e depois de, sei lá, 30 anos a gente tem um ministro liberal com poder para levar adiante as suas políticas, de colocar adiante o tripé macroeconômico. Peço ao senhor, por favor, se puder discorrer sobre o tripé macroeconômico. Ele vem aqui criticar o senhor. É o famoso papel higiênico da esquerda. Ele acha que vai derrubar o governo Bolsonaro para votar quem ele quer. Só que a esquerda, né, desculpa, né, a esquerda é que vai se beneficiar com tudo isso, senhor presidente. E mais adiante aqui, falaram em Operação Greenfield. Erraram quando falaram aqui que a Operação Greenfield ela foi trancada pela Justiça pelo decurso de tempo, como se estivesse há muito tempo investigando e isso ferisse o princípio da razoabilidade. A Operação Greenfield ela foi trancada pelo TRF porque a CVM não encontrou irregularidades. Eu peço licença aqui para ler uma mídia, que eu acho que não dá para dizer que é de direita, né? Que é a CNN. Vou ler um trecho aqui da CNN. TRF1 tranca investigação contra Paulo Guedes na Operação Greenfield. Aí vem lá no final da matéria. O magistrado, no caso o desembargador Ney Belo, afirmou que a decisão de arquivamento da CVM acerca dos fatos investigados na operação demonstra a plausibilidade da alegação de atipicidade, ou seja, é plausível que não houve crime, que é um fato atípico da conduta de Paulo Guedes. A ausência de fato típico praticado por quem quer que seja, o que retirariam a justa causa para a persecução penal. Ou seja, sem justa causa, que é requisito para iniciar o processo criminal, não tem crime. Então, é mais uma vez aqui, ministro, é pedir aqui desculpas. Indo para o final, finalizando nesse 1 minuto que me resta, o deputado general Girão me lembrou aqui muito bem. Então, falando que o senhor interviu, fez acordo, né, com o relator da reforma tributária, o deputado Sabino, e o deputado Sabino ele soltou a seguinte nota. A assessoria de imprensa do deputado Celso Sabino nega que houve qualquer pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes, e da equipe econômica para retirar a taxação de recursos em paraísos fiscais. Vale ressaltar que o projeto original, que previa a taxação, é de iniciativa do Poder Executivo. Portanto, não faz o menor sentido a narrativa que está sendo dada pela imprensa. E repetida aqui, é a tática lá do Goebbels, né? Goebbels, o marqueteiro do Hitler, repetir a mentira até que ela fique sedimentada como verdade. Agora, se quisermos falar de acordão, a gente fala da CPI do BNDES, onde teve um acordão aqui antes do relatório para retirar o nome de 9 petistas. Lula, Dilma, que aqui até passou. Agora, eu quero ver se lá com o Hugo Carvajal, que foi preso na Espanha e vai ser extraditado para os Estados Unidos, se vai continuar esse esqueminha. Ou se ele vai delatar todo o esquema de corrupção que envolvia não só a Venezuela, mas também o Brasil. Porque nominalmente ele já falou, para concluir igual aos outros 30 segundos, presidente, porque aqui talvez tenha sido feito um acordo. Agora, lá no exterior, eu vou querer ver e acompanhar de perto. Porque ele fala que foi dinheiro que foi para o Lula, dinheiro que foi para o Podemos da Espanha, para os 5 Estrelas da Itália. Se a gente não tomar conta, esse câncer vai vir para cá. E 2019, presidente, Gleisi Hoffmann foi lá lamber as botas na posse do narcoditador Maduro. Muito obrigado. Por favor, estamos indo bem, todo mundo. Vamos. Deputado que, aliás, me processou, presidente, por eu ter chamado o presidente da República de vagabundo, corrupto e criminoso. E perdeu. Perdeu na primeira instância do cível, perdeu na segunda instância do cível, perdeu na primeira instância do criminal, perdeu na segunda instância do criminal, perdeu agora no Supremo Tribunal Federal, e eu peço para que entre com mais um processo para perder pela 6ª vez, porque o bolso dos meus advogados agradecem ao filho do presidente da República, que tentou ser embaixador, coitado, mas fala do Intim, fala Goebbels, é um sujeito extremamente desqualificado. Veio, falou de mim e foi embora, de tão corajoso que é. Mas
Vamos voltar para o assunto em questão, agora que as crianças já saíram da sala. Né? Primeiro, o ministro Paulo Guedes admite que mentiu em relação ao envio da reforma do imposto de renda, porque o discurso oficial do governo era de que não havia aumento de imposto. Aí o governo agora admite que não, era para ter recurso para o auxílio para o ano que vem, mudou já a narrativa. O deputado Kim Kataguiri não é uma instância pertinente. Eu vou perguntar a ele quanto ele tem, vou perguntar a ele se quando ele apareceu no meu escritório lá na eleição de 2018, que ele ia ser ajudado por um candidato à presidência da República, ele queria me convencer a sair da candidatura do Bolsonaro. Eu disse, olha, eu acho que é um erro, eu acho isso, acho aquilo, e passou a ser um perseguidor implacável. Um perseguidor implacável. Quer dizer, eu não vou perguntar para ele, eu não quero saber quanto ele tem, o que ele não tem, se ele soltou, se ele recebeu, se esse empresário pagou a viagem de jato para eles irem me visitar lá. Eu tinha enorme simpatia e admiração pelo MBL. Acho que era um pessoal sério, jovem, querendo mudar o Brasil. Eu não entendi o que aconteceu, ficaram com raiva de mim, eu não tinha nada a ver, a Receita Federal parece que andou a das dele. Eu nunca dei uma ordem para perseguir ninguém, nunca dei uma ordem para ir atrás de ninguém, nunca falei nada sobre nada, e não sei por que isso. Agora, entendo, política, não vou entrar nisso, não vou entrar nisso. Eu simplesmente estou dizendo o seguinte, todas as instâncias pertinentes têm acesso à informação. Todas elas têm acesso a todas as informações que foram apresentadas. Qual a rentabilidade, se ganhou, se perdeu, todas as instâncias pertinentes têm. Que é o que interessa para o desempenho da minha função. As suas decisões influem. As suas decisões influem. Por favor. Presidente, por favor, essa que é a questão. por favor, deixa eu voltar para as decisões. Eu tenho 2 ou 3 minutos. Sobre o seu patrimônio. Eu tenho 2 ou 3 minutos. Vamos respeitar. Deputado, eu vou responder. Senhor presidente, as perguntas. Eu vou responder as perguntas, ministro. Se o senhor deixar eu responder, responder eu vou responder. As perguntas, Se o ministro. senhor deixar eu responder, eu vou responder. Nós estamos querendo ouvir as respostas. Se o senhor deixar eu das perguntas. responder, eu vou responder. Então, primeiro, foram feitas perguntas a respeito do rendimento, da rentabilidade. Eu disse, todas as instâncias pertinentes recebem essa informação. Primeira resposta. Segunda resposta. As movimentações, eu disse o seguinte, o fundo foi feito em 2014, nenhuma remessa mais foi feita, ou seja, nenhuma mensagem de pessimismo, se ia, eu nem sabia à época, vai haver impeachment de Dilma, não vai haver, nenhuma remessa mais foi feita, e nenhuma remessa foi feita ou repatriação ou resgate de volta. Zero. Aí pergunta um deputado, e a movimentação lá dentro? A movimentação lá dentro são gestores independentes, discricionários, com ativos que não têm nada a ver com o Brasil. Zero. Zero a ver com o Brasil. Zero. A minha mão não chega lá. Essas informações todas estão disponíveis, essas informações todas estão disponíveis, estão todas... Olha, eu posso falar? Por favor, vamos manter o... Só o deputado chegar mais cedo e se inscrever. Posso falar? Ótimo. Então, vou dizer, 0, 0, 0 correlação com qualquer coisa que está aqui. Se você, e olha, isso é fornecido também à Receita. Ela pede, está tudo lá, ela pode ver. Se tiver uma compra de ação da Petrobras, porque achou que ia privatizar, vender, está tudo lá. Tudo lá. Aberto, tranquilo. Agora, as instâncias pertinentes. Finalmente, outra... foi exatamente o 15% de imposto. Eu mandei a proposta está lá. O relator, Celso Sabino, já disse o que aconteceu. E eu me limito a elogiar a democracia brasileira, como eu vou fazer agora, que é o seguinte, todo mundo sabe que eu queria manter o teto. Todo mundo sabe disso. Aí, quando sai uma revisão, porque senão não passa no Senado, ou não passa não sei aonde, eu tenho 2 opções. Uma é falar que a democracia brasileira não sabe o que faz, que estão sendo irresponsáveis em política fiscal. Eu nunca vou falar isso. Eu tenho que dizer o seguinte, é uma democracia. Nem sempre o ponto de vista da economia vence. Por exemplo, eu tinha secretário do Tesouro que preferiu pedir demissão do que aumentar o valor de 300 para 400. Agora, eu acho interessante o seguinte, muita gente que diz que as pessoas estão comendo ossos, que as pessoas estão com dificuldade, estão passando uma fome nunca vista, quando eu cedo ao Senado ou à Câmara, dizendo, olha, se for 300 para 400, em vez de o nosso déficit cair de 10,5 para 1 esse ano, e para 0 o ano que vem, ele fica em 1.
eu estou sendo descredenciado entre os economistas, entre os... Como é que pode? Ele não fez os trabalhos que devia ter feito, de restrição, etc. E eu estou respeitando a democracia brasileira, dizendo o seguinte, olha, a economia não tem a última palavra. A economia luta até o final pelo que é correto tecnicamente. Agora, se a saúde do povo e a erradicação da fome e o aumento do auxílio para 400 for mais importante, eu tenho duas medidas possíveis para fazer. E eu avalio sempre. A primeira medida é dizer o seguinte, eu vou sair, porque estão desrespeitando os princípios de uma economia liberal, que quer fazer os ajustes fiscais, etc. A segunda é o seguinte, eu acho que a política, a sensibilidade política prevalece e não violenta a arquitetura fiscal. A arquitetura fiscal é o seguinte, o déficit foi para 10,5, voltou para 1 e ia ser 0. Em vez de 1 para 0, fica em 1. Por quê? Porque o povo brasileiro está com fome e a política resolveu empurrar um pouco mais a fronteira fiscal. É isso que eu me limito a fazer. É só isso que eu me limito a fazer. E eu peço justamente a compreensão dos senhores, porque a coisa mais difícil que tem é enquanto você está lutando contra o inimigo externo, que é a pandemia, em que muitos de vocês lutaram juntos contra esse inimigo externo, você ser apedrejado por trás. Eu sempre pedi o seguinte, não subam em cadáveres para fazer política. Quando a guerra acabar, acertem as contas. Mas quando a guerra acabar, não durante o combate. Não pode ter brasileiro contra brasileiro enquanto a gente estava lutando contra a pandemia. Então, eu peço essa compreensão, as respostas estão todas, os números estão todos disponíveis para as instâncias pertinentes. Agora, os senhores têm que ver também, tem uma coisa que se chama privacidade. Os senhores gostariam, cada um dos senhores, falar, olha, como os senhores são legisladores, quando entrar aqui tem que abrir tudo, tem que ser público, etc. E aí você pode ser perseguido por um vizinho, você pode ser assaltado por um vizinho, você pode ser, entendeu? Eu abri tudo para a instância pertinente. O que eu estou dizendo é que eu não posso chegar aqui agora e falar, senhores, manda, olha aqui, mídia, todo mundo no Brasil, veja tudo que eu tenho, onde eu tenho, quem eu tenho. Não pode ser assim. É só isso, tá certo? Então, estará sempre à disposição das instâncias pertinentes. Se você me perguntar se eu vou entregar para o senhor ou para o deputado que me pediram, a resposta é não. Se os senhores me disserem o seguinte, olha, uma instância pertinente pediu, será entregue, como sempre foi. Obrigado, ministro. Nós vamos agora para o último.